Olá, minha convidada hoje é maratonista, viaja por vários países para competir, disputar algumas provas, trabalha com comunicação há 22 anos e há 8 atua exclusivamente em gestão de redes sociais, faz curadoria de conteúdos, cuida da presença digital de marcas, empresas e profissionais. Estou aqui hoje com Cris Guzman, amiga de longa data. Verdade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer receber você aqui hoje. Eu acho que a gente tem bastante assunto aí, né? Todo mundo adora falar, né? Todo mundo adora falar alguns pontos, mas antes de mais nada, temos o nosso drink de boas-vindas, afinal. Eba! A gente está aqui gravando o nosso podcast Maravilha. dentro do nosso bar. Adoro. Drinks sempre muito bem-vindos. Eu sei que você gosta muito de vinho, né? É verdade, vinho é a minha predileção. Ah, legal. Mas tem muitos ambientes que não cabe vinho, né? Assim, Sim, então, sim. a gente acaba... Eu gosto de experimentar drinks e tem os clássicos também, né? Que não Nunca erra, saem né? de moda, Nunca saem de adoro moda. clássicos. E eu gosto de experimentar também. Eu acho que hoje tem muita opção, né? Muita opção. Infelizmente temos opções boas e não tão Não boas tão boas. assim. Não, e às vezes algumas misturas não caem bem, né? Cada um gosta de um jeito, né? Eu sei que, por exemplo, Negroni é uma coisa que é super atual, mas eu O não paladar curto. conta muito, É. né? O paladar conta demais. Exato. Então, assim, vale muito, assim, quem vai preparar um drink, aonde você vai, ter, Olha que esse, cuidado. ter esse briefing, né? Sim. O que você gosta? O que você costuma tomar? Você gosta mais amargo? Você gosta mais doce, Sim. mais cítrico? E aí, o profissional ter os caminhos para poder preparar. Cris, bem-vinda, obrigado. Obrigada Vou deixar pelo você convite. provar, se quiser, eu falo um pouquinho desse coquetel, um coquetel autoral. Muito perfumado. Nossa, curioso. Fiquei curiosa. O que que é? Consegue identificar alguma coisa nele? Calma. Olha, Eu acredito que você já tenha comido esse coquetel. é isso que eu ia falar. Tem gosto de alguma coisa que eu já comi, mas eu não Aham. sei exatamente o Se que. eu te falar, você vai saber na hora. Restaurante japonês. Sim, tá. Tem wasabi, alguma coisa assim? Não, Nabo. o sunomono, que é servido lá na entrada ali. Sei, o pepino. O pepino tá. em conserva e tal. O que eu fiz? Transformei esse mesmo sunomono em um coquetel. Que legal. A base alcoólica dele é cachaça. Não sei se você gosta de cachaça, Gosto. Não, mas acho que ficou uma combinação mas interessante. faço uma infusão com cachaça e ele acaba sendo um pouco diferente, assim. Gostei. Gostou? Muito gostoso. Legal. Vamos lá, Cris. Vamos. Antes de mais nada, eu sei que hoje as redes sociais, o mercado digital tá bombando muito, muito rápido. A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho importante, principalmente as pessoas que estão começando agora, saber como que era lá atrás. Você que tem esse know-how de 22 anos, trabalhando em comunicação, em marketing, trabalhou com empresas de eventos, nós nos conhecemos fazendo Exato, eventos. Como que era? Como que a roda girava lá atrás? Era só nos livros? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, o marketing ele é um grande guarda-chuva, né? Então, embaixo, dentro do marketing, da comunicação, a gente tem os eventos, a gente tem as ações promocionais, hoje a gente tem o digital, né? Então, o digital ele não é tudo, ele é uma parte, né? O que existiu, ele não deixou de existir. Uhum. Ainda existe. Tá lá. Os autores, né? O Kotler, digamos que é o pai do marketing, ele ainda existe. Tudo que ele ensinou ainda é válido. A questão é que hoje a gente tem mais coisas para aprender, né? Não foram eliminadas essas coisas todas. E antigamente era tudo muito analógico mesmo, né? Então, na época que eu estudei, era ir para a faculdade e, assim, o máximo de tecnologia que a gente tinha era o PowerPoint lá para fazer as apresentações. E até nos próprios eventos, né? Assim, se você pegar evento que ele é um mercado gigante e é uma ferramenta de marketing, né? As empresas usam para se relacionar, para vender, para tudo isso. Se você faz uma feira, você está falando de promoção, você está falando de venda. Se você faz um casamento, você está falando de social. Você faz um lançamento de um produto. Então, enfim, tem N tipos de eventos. E que hoje também a tecnologia veio
para agregar, né? Então você traz experiências para os eventos, você traz simulações, você traz tudo isso. Mas a produção não deixou de existir, né? O trabalho só mudou. O ser humano tá ali o ser humano tá ali, você não deixou de ter aquele trabalho de pré-produção, de produção. Você só está orçando coisas diferentes. Mas quando a gente, lá no começo, a gente não tinha tanta clareza, talvez, de como as coisas eram e funcionavam. Hoje, com a internet, isso fica muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, lá na era mais analógica, digamos assim, eu falo que assim, eu fiz um curso de gestão de eventos, mas nada como a prática, né? No curso de gestão de eventos, você não vai aprender de se desdobrar com alguma coisa que deu errado. Você montou o evento, mas vai começar a chover. O que eu faço agora? Não contratei cobertura. Exato. E não é só isso, né? Às vezes a cidade parou, às vezes alguma greve. Então, isso tudo influencia. Não vai chegar exatamente. E aí você faz o quê, né? Então, só vivendo mesmo que você vai entender como que você vai ter que fazer aquele corre, né? E foi muito engraçado que daí, aproveitando o gancho aí de eventos, na época eu trabalhava no INSPER, que é uma faculdade grande, eu era coordenadora de eventos lá, a gente tinha muito eventos, isso foi em 2009, e eles me mandaram para um congresso em Frankfurt, um congresso sobre eventos, marketing, tudo isso. E em 2009, o Orkut aqui estava no auge. A gente amava. Orkut, né? A gente amava os grupos. Essa você desenterrou ali. Mas a gente tem que lembrar como... Tem que lembrar. E antes do Orkut tiveram outros. Tiveram o MSN, ICQ. Então, a gente adorava, né? O nosso dia era tudo ali. E aí eu fui nesse congresso e eu lembro direitinho de um palestrante falando quem não está no LinkedIn não existe. Eu saí da palestra e falei, o que é LinkedIn? E agora? E aí eu lembro que eu tava num stand que eu conheci lá um pessoal Índia, Portugal e tal, todos no Facebook e eu no Orkut. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho isso. Quando eu voltei desse congresso, eu falei, eu vou fazer o meu perfil nessas 2 redes sociais. E eu avisei as minhas amigas, olha, eu estou saindo desse Orkut, ninguém sabe o que é esse Orkut. E foi muito legal que quando eu fiz o meu perfil, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, isso em 2009, quase ninguém aqui tinha, mas eu tinha muitos amigos fora do Brasil que já estavam lá. Então eu comecei a reencontrar pessoas de fora, ou seja, essas redes eram mais populares no mundo, porque o Orkut foi popular apenas no Brasil e na Índia. Então, de fato, aí eu comecei a me conectar e a entender. Eu sempre fui muito curiosa, não só na parte digital, como na outra, assim, né, na parte analógica, né, digamos. Então, na época que eu fazia eventos, ou na época que eu estava na faculdade, estudar. Então, eu sempre fui a pessoa que vai fuçar, que eu sou curiosa, eu quero ver, não pode fazer isso, mas e se fizer? Eu sou a pessoa que eu prefiro pedir perdão do que permissão, sabe? Muito bom, muito bom. Então é isso. E aí, desculpa. Exato, porque daí, às vezes você faz e dá certo, a pessoa fala, ainda bem que você fez. Só que eu só tinha aquela oportunidade para fazer, né? Exato. Então, em eventos eu sempre fui muito ousada, sabe? Eu lembro que eu tomava umas chamadas, às vezes, eu falei, cara, mas eu só tinha aquela oportunidade de fazer. Então... Enfim, e aí o Orkut foi na verdade, a primeira vez, antes de eu estar no INSPER, eu estava numa agência de eventos e a gente tinha a conta da CNN e a gente tinha que divulgar um concurso universitário de jornalismo para estudantes de jornalismo no Brasil. No Brasil. Só que eles estavam na segunda edição e a primeira edição não tinha sido muito boa a divulgação porque era um mundo analógico. Como que você vai mapear todas as universidades, né, de jornalismo do Brasil? Como você vai divulgar isso, mandando cartaz para cada uma? Aí, o que eu fiz? Eu criei um perfil de um jornalista no Orkut que começou a divulgar o concurso, fez um grupo e tal. Então, e aí foi 400% de aumento de número de inscritos. Nossa. Então, de fato, deu muito certo. Deu muito certo. E aí eu comecei a olhar para aquilo muito mais como uma ferramenta do tipo assim, olha, isso aqui tem o potencial de você vender mais, mostrar mais, do que, olha só as fotos dos meus amigos. Então, eu sempre tive esse olhar de mais negócios pro digital. E assim, na época, eu vim num crescente onde eu não tive um curso para me ensinar. Eu vim aprendendo na marra. Na marra ali. Na marra. Então, suando, vivendo e aprendendo. Então, você testa, vê o que dá certo, vê o que não dá. Erra, tentativa e erro, exato, né? O tempo inteiro. E aí, você vai criando um formato ali, você vai entendendo como que aquilo ali funciona, né? E aí, obviamente, o Facebook, veio a febre do Facebook. O LinkedIn é uma rede que muita gente não dá bola,
Mas eu falo olha, se eu fosse vocês, eu olhava isso com mais carinho, porque já ouvi isso. Tem eu até postei uma vez, o Ricardo Amorim, ele traz conteúdos diversos, não só de economia, né? E um dia, num podcast que ele participou, no Flow, ele falou que o alcance dele do LinkedIn passou de 1 bilhão. Ele falou assim, então eu estou chegando para o mundo, não só para o Brasil. Porque na hora que você fala de 1 bilhão, você está falando de uma população muito maior que a do Brasil. Pois é. E ele falou assim, ó, quem não olha para isso está perdendo a oportunidade de chegar em mais gente, de falar com mais gente. Então, e aí eu acho que as pessoas têm um pouco de receio, dificuldade, gostam muito da firula, do meme, do vídeo. Mas por quê? Para quem não conhece, por exemplo, já me falaram isso. Acho que você tem que, o teu tipo de negócio, o teu nicho, ele tá no LinkedIn. Eu tive essa experiência na pandemia, onde a gente fez muitas lives, entregando kit para casa das pessoas, e muito desse retorno de novas lives e novos kits e novos clientes vieram através do LinkedIn. Já tentei, já entrei, fiz uns 2, 3 posts lá. Explica para a galera como é o LinkedIn, qual que é a diferença dele, quais as características, por que tem que estar ali também? Então, o LinkedIn é assim, ele lá no começo, ele era praticamente para quem queria buscar ou divulgar vagas, tá? Mas ele, ao longo do tempo, mudou, porque hoje em dia ele tem muitos creators, né? Os criadores de conteúdo. E dentro do LinkedIn você pode tanto ter um perfil seu, Cláudio, como uma company page da sua empresa. São coisas diferentes. O perfil da pessoa você não consegue fazer alguma propaganda, alguma coisa assim. Assim como no Instagram também, você tem que ter um perfil profissional para conseguir fazer um anúncio. Já a company page não. Porém, obviamente, tudo que você leva para o lado mais company e tal, é mais difícil de engajar. E o LinkedIn, assim como qualquer outra rede social, ele funciona com frequência. Não adianta. Sabe qual que é o número ideal de posts que você tem que fazer no LinkedIn por semana? 5? 5? Para você aparecer. Então, você tem que postar de segunda a sexta. É uma rede social que funciona mais no horário comercial. No horário comercial. Mas quem está engajando no LinkedIn, essa pessoa está postando diariamente. É a frequência, entende? Porque aí, quanto mais você posta, mais ele te entrega, mais vai engajar, mais vai alcançar. O algoritmo também funciona mais ou menos igual. O algoritmo não funciona. Os algoritmos funcionam bem diferentes, na verdade. No LinkedIn, inclusive tem uma coisa bem interessante. Quando, por exemplo, nós somos um contato um do outro no LinkedIn. Eu postei alguma coisa, você curtiu, vai aparecer na sua timeline para as pessoas que são seus contatos, o post meu que você curtiu. Ou seja, a entrega dele é bem diferente. E por isso que é importante você postar sempre. Porque daí você vai começar a chegar para as pessoas que não te conhecem. Entendi. Então, assim, e aí, por isso que eu falo, assim, ignorar o LinkedIn é você ignorar. Cada um tem tua rede e aí... E aí tudo que eu interajo no LinkedIn vai aparecer para quem tá me seguindo, ou é meu contato, porque você consegue só seguir ou não ser o contato da pessoa. E obviamente, né, ainda continua, é uma rede importante e relevante para quem quer divulgar vaga, para quem quer se inscrever, se candidatar. Só que eu acho que hoje é muito mais difícil o filtro, né? Quando eu entrei no LinkedIn em 2009, eu lembro que eu fiz meu perfil, eu recebia ligação de vaga diariamente. Porque não tinha ninguém ali concorrendo comigo. Entende? Preciso... E aí eu lembro que eu achava aquilo muito mágico. Eu falo, nossa, gente, tem muita vaga no mercado. E na verdade não. Realmente é bom esse aplicativo, né? E é muito louco isso, né? Porque hoje não, hoje existe, né? Você tem um robô ali filtrando, você vai filtrar por palavra. E obviamente, daí, no caso, talvez alguém que da área de RH, recrutador, consiga até falar melhor como que você faz um perfil mais direcionado para vaga. O meu perfil não é direcionado para vaga, ele é, por exemplo, um perfil para prestação de serviço. Para divulgar o teu trabalho o meu serviço, exato. Então, assim, eu não me candidato para vaga, eu não divulgo vaga, mas eu coloco ali que eu presto serviço. Então, isso tudo, tanto é que tanto o LinkedIn quanto o Instagram são onde vem meus principais leads. Obviamente o Instagram com um pouquinho mais de intensidade, porque lá eu posto com mais frequência. Sim. Lá é diariamente. Lá é diariamente. O LinkedIn é isso, umas 4, 5 vezes por semana. Quantas vezes por dia você posta no Instagram, por exemplo?
Normalmente uma vez por dia, mas Tá. tem dias que vai um pouco mais, aí depende muito da minha agenda. O history conta também? Faz Não, referência? eu tô falando do feed. History eu feed. toda hora. Aí vai muito do Tá, meu dia a tá. dia, porque meus stories, na verdade, ele conta muito da minha rotina e como eu tenho um feedback legal de pessoas que falam, eu só fui treinar porque você já foi. Então eu acho importante 6 trazer da manhã isso. na chuva, né? Puta frio, 8 graus. Pá, Chris Guzman treinando no Parque do Ibirapuera. É isso. Mas, e aí eu sinto que tem gente que me agradece depois, mesmo que seja uma pessoa. Enquanto tiver uma pessoa falando que eu tô incentivando, eu vou continuar Tá colocando. ótimo. Não, já. E no meu feed, não, a estratégia é um pouco diferente, mas eu trago diariamente também. Mas tudo tem a ver também com o meu dia a dia. Como o meu perfil, ele é o profissional e o pessoal junto, e eu gosto de deixar ele mais profissional, assim, o Instagram, a pessoa tem que entrar no seu perfil e entender o que você faz. Tá. Se ela olhou ali, ela demorou mais de 10 segundos para entender o que você faz, ela não Você fica. perdeu o pitch Você ali. perdeu. Então, a sua bio tem que estar muito bem montada e muito fácil de falar com você. Né? Eu quero saber mais dele, não quero olhar o Instagram. Seu site tem que estar ali, seu LinkedIn tem que estar ali, todas as suas redes podem estar ali. Tá. E o seu conteúdo tem que condizer com aquilo que você está falando que você é, né? Então, tem que ficar muito claro. A pessoa tem que olhar ali e falar, nossa, essa pessoa, a Cris trabalha com marketing digital, a Cris, entendeu? Não, e a tua rotina, né? Porque eu percebo, por exemplo, no teu Instagram, que você só tem um, que é o profissional, e o pessoal ali linkados. E você consegue montar, até a gente conversando antes aqui nos bastidores, você consegue montar de uma forma leve, didática, que ao bater o olho, realmente a pessoa sabe que você corre, que você cuida da saúde, que você gosta de tomar um vinho, você gosta de amigos, você tem essa relação humana e você é uma profissional exemplar. Exato. Então isso é muito importante. Mas isso é tudo uma estratégia que eu criei, assim, para contar a minha história. Então, dentro lá, eu tenho uma estratégia a cada 6 posts, sei lá, 2 são mais pessoais, 4 mais profissionais, ou uma frase, alguma coisa assim, eu trago um meme dentro do meu contexto. Mas isso tudo é pensado, não é nada por acaso, né? Porque assim, eu já ouvi de cliente meu falando assim, eu confio em alguém que acorda às 5 horas da manhã para correr. Eu confio em alguém que tem a disciplina de correr uma maratona. Então ele sabe que se a pessoa tem uma disciplina para correr 42, ela tem disciplina para cuidar de outras coisas. Vai entregar o projeto. Exato. Então, não é à toa que eu também trago esse assunto. Eu poderia só falar de marketing digital, ou eu poderia falar de marketing digital, ou só do vinho, ou só sei lá, das festas que eu vou. Mas eu gosto de trazer essa outra parte. Ou ter esse cuidado, né? Puxa, eu me comunico com empresas relacionadas à saúde, né? Fisioterapia, não sei o quê. Mas será que eu vou colocar um vinho ali tomando? Não, você tem todo esse cuidado e você deixa de uma maneira leve. Assim. Eu tenho esse... É engraçado você que poderia hoje, ter um pessoal, mas você... Hoje na corrida, uma menina falou, nossa, como é legal o seu Insta, não pesa, né? A gente não fica entediado ali, né? E, de novo, tem algumas estratégias... As cores também, sim, né? Sim, eu gosto, mas isso que eu tô te incrível. falando... A comunicação visual, quando você tem um padrão visual, ele facilita quem tá te lendo e facilita na hora que você vai replicar aquele conteúdo. Então, por exemplo, para mim, o melhor engajamento que tem num post é o compartilhamento. Tá. Às vezes eu tenho um post que não tem muita curtida, mas não um monte de likes. gente... Não. Que a galera fica, eu preciso de likes, eu preciso de likes. E hoje você sabe que tem uma indústria de pessoas que são contratadas para ficar dando like e comentando seus posts, né? Então, assim, é tudo muito fake, você consegue, né? Então, eu gosto do compartilhamento, porque o compartilhamento é assim, aquela pessoa gostou do seu conteúdo e mandou pra alguém. Não, e ela pensou, ela ou mandou no não é pra mim, mas é a cara da... ou ela postou nos stories dela, o que é mais legal, porque daí mais gente vai ver, ou ela mandou pra alguém. E aí, por que eu acho isso importante quando você tem um padrão visual, que você falou das cores e tal? A partir da hora que você tem um padrão visual, às vezes a pessoa não pode nem ter meu rosto ali, porque vários posts meus, mas a pessoa já vai reconhecer. Nossa, eu já vi essa cor em algum lugar e tal. Por quê? As frases que você coloca ali, tem um RG ali. Exato. Né? Então, o padrão visual, ele não pode te engessar, ele não pode te deixar de postar ou deixar de criar, mas ele é muito bom para você criar aí uma referência para as pessoas. E, de novo, de repente o seu post saiu do Instagram, foi parar em outro lugar, mas as pessoas
fazem a referência com o negócio. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar isso, inclusive com os meus clientes, eu não engesso, mas eu sempre trago esse padrão visual com cores, com logo, com tudo isso, entendeu? Então é muito importante. Nossa, incrível isso. E você pensa assim, você falou de TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, cada post você para, assim, como que é a Cris montando o post? Hoje eu preciso falar de determinado assunto. É a mesma linguagem? É o mesmo perfil? Não, então, vamos lá. Hoje, eu elenquei a rede social que eu mais gosto de trabalhar para ela ser minha referência, que hoje é o Instagram. Tá. Mas isso é pessoal, tá, gente? Não é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer igual. Não é uma regra. Não é uma regra, mas por enquanto o Instagram é muito grande e muito relevante. Então, para mim, da mesma forma que o Orkut já foi, eu abandonei o Orkut e vim adentrando as outras redes. Então, a minha estratégia é toda montada no Instagram, o resto eu vou replicando. Tá. Então, por exemplo, se eu trago um vídeo para o Instagram que é replicável para o TikTok, eu vou lá e replico para o TikTok. 100% do meu conteúdo do Instagram vai para o meu Face, e aí tem os que eu consigo replicar no LinkedIn. O que eu faço de diferente no LinkedIn? Eu trago mais links de matérias que eu gosto de ler. Eu replico posts de outras pessoas, que é uma forma muito diferente de você compartilhar, enfim. Mas, por que eu fiz isso? Para tornar isso viável para mim. Porque eu tenho uma agenda muito louca de criar conteúdo para um monte de gente. Sim. E eu tinha, no começo lá, eu tinha dificuldade de criar conteúdo para mim. Era a casa de ferreiro espeto de pau mesmo. Porque você ficava ali o dia inteiro, né, buscando assuntos e referências de outros para outros clientes. Na hora que chegava a minha vez, eu falava, cansei. Pois é. E aí, eu tava começando a ver que, putz, mas aí a pessoa vai e entrar, eu, né? aí eu. E aí alguém falou assim, nossa, se o seu é bem feito, o outro vai... Então, se você sabe cuidar do seu, você sabe cuidar do outro. E aí você cai muito naquele assunto, né? O dentista com o dente podre, né? Você vai, o cara tem que saber cuidar do dele para conseguir cuidar do outro. Tem que ter um melhor dente, exato. Então, foi aí que eu falei, não, agora eu vou fazer isso direito, porque esse é o meu portfólio, né? É o meu cartão de visitas. Legal. Então, foi a hora que eu, de fato, mudei, assim, muita gente que me acompanha já sabe a virada de chave mesmo. Eu não quero ser a menina que corre, eu quero ser a Cris, o marketing digital, que também corre, que né? também corre. É isso. E se diverte, tem a vida, né? Tem fotos Mas é barco, engraçado enfim. isso, que outra coisa que eu coloco, né, assim, eu gosto de compartilhar, obviamente, viagens e tudo isso. E eu falo que eu compartilho muito pouco perto do que eu vivo, né? As pessoas acham que eu tô... Você não sabe nem o que eu faço, né? Mas... Muito bom. Eu falo assim que, a minha diversão não anula a minha competência. Então, assim, tem gente que às vezes me questiona, mas seu cliente não reclama? Eu falei, não, tá, o post dele tá programado. Todas as mensagens estão chegando, estão sendo respondidas. Não tô deixando de fazer, mas eu não tô deixando de viver também, né? Pois é, né? Então, o problema, eu acho que acontece é quando você só se diverte e não entrega o combinado, né? Então, imagina, seu cliente tá ali, eu tenho muita dificuldade de contratar mão de obra hoje, né? Porque as pessoas têm dificuldade de se comprometer com entregas, né? A gente sabe que todo mundo tá com o celular na mão. Por que você demora 3 dias para responder um WhatsApp, pois né? É. Então, tá ali, você recebeu a mensagem. Ali, você recebeu. Não, as pessoas, eu sinto muito isso, não atendem mais ligação. Né? Você liga, toca, até cair na caixa postal. Mas se você manda uma mensagem, ela responde. Aparece que tá online. Então, mas assim, o que eu tenho muita dificuldade, assim, um dos meus diferenciais é o meu atendimento. Eu sou uma pessoa muito disponível para os meus clientes. E eles me acessam muito pouco até, sabe? Porque como eu entrego tudo muito certo, o acesso é muito para validar alguma coisa, pedir mais alguma coisa, exato, mas nunca é a cobrança, você entende? Então, eu gosto desse nível de comprometimento, sabe? E aí é difícil hoje, é isso que eu tô te falando, a gente vai contratar mão de obra, as pessoas não respondem o WhatsApp, e aí a pessoa não responde o WhatsApp, mas tá lá no bar e posta um story. Pois acabou de... E aí? Aí isso que eu acho isso eu acho complicado, isso eu acho difícil. E aí não adianta reclamar depois, né? Daí você não fala tem trabalho, assim, enfim. não, exato. Então assim, poxa, não foi combinado? Tudo bem, não tô nem falando de fora do horário, vamos falar de horário comercial, que eu também acho que você não precisa ficar respondendo mensagem de madrugada. Mas, poxa, você se comprometeu a entregar alguma coisa,
E se não vai entregar, fala que não vai conseguir. Fala que não vai conseguir. Porque daí eu tenho que me virar de outro jeito, Seja transparente, né? Exato, seja transparente. Exato. E aí mas quando eu posto, digamos, o meu lazer, é muito mais com o intuito do tipo, isso é legal, eu gosto de fazer isso, do que... E é que já me perguntaram muito isso, assim, mas você não fica com receio de reclamar? Eu falei, não, nunca reclamam, nunca. Porque eu sempre tô em dia com o meu trabalho, entendeu? Você é altamente profissional. Exato. Legal, bacana. Cris, enquanto eu penso no segundo drink que a gente vai tomar agora, você falou um ponto muito legal, que é a administração do tempo, né? As pessoas não entregam as coisas, mas estão fazendo outras coisas naquele momento, ao invés de se dedicar ao que foi realmente proposto a ela. Como você administra seu tempo? Então, assim, clientes, os treinos para as maratonas, já vendo a próxima maratona, a próxima viagem, enfim. Como que é o dia a dia da Cris? Não, boa pergunta essa. De fato, precisa sim se planejar. Eu acho que você com planejamento, você entende o que você não pode deixar de fazer. E acho que essa é a melhor conta que a gente tem que fazer. Mas o que eu fiz para tornar o meu dia a dia mais fácil, né? Primeiro, eu separei meus celulares. E que eu tenho 2 números, mas eu tenho um número de trabalho num aparelho e um número pessoal em outro. Por quê? A gente leva o celular para a cama, todo mundo sabe. Quando eu levava o de trabalho para a cama, e assim, quando o meu cliente me manda mensagem fora da hora, ele não tá querendo uma resposta, ele só tá querendo não esquecer daquilo. Porém, se eu tô ali, 10h30 da noite na cama, ainda não dormi, eu vejo a mensagem, eu já fico com a cabeça trabalhando, sem precisar trabalhar naquele momento. Eu tô no momento de cool down, né? E aí, hoje, então, o meu celular de trabalho, ele fica do lado do computador, né? Assim, obviamente, quando eu tô em horário comercial, ele vai comigo pra onde eu preciso ir. Mas, na hora que eu desligo o computador, o celular de trabalho fica ali, que eu só pego na manhã seguinte. E, de novo, são raras as vezes que eu acordo e tem alguma coisa a fazer, porque eu já zerei meu dia, né? Mas é isso, eu acordo cedo pra treinar, eu gosto de treinar cedo. E você acorda com a cabeça... Pra mim, o treino é isso, sabe? Eu preciso fazer aquilo. É meio que eu acordo devendo um treino, então eu tenho que ir lá pagar aquilo ali e já volto, sabe assim? O famoso hashtag tá pago, né? E aí, eu fazendo isso, o treino me traz muito essa, digamos, disposição. E eu organizo meu dia muito pelas demandas que eu tenho. Então, o meu dia é muito tela, né? Eu tô com o computador, 2 celulares, TV ligada, por quê? Eu preciso navegar nos conteúdos dos meus clientes e eu preciso buscar referências para eles, eu preciso buscar ideias, buscar assuntos de diversas áreas. Então, meu dia a dia passa muito por isso. Mas como geralmente eu já organizo a minha semana, sabe? Domingo eu gosto de organizar minha semana, sabe? De pensar, eu tenho reunião e tal, vou ali gravar o podcast, ficar uma tarde ocupada, então aquele dia eu tenho que deixar tudo mais organizado. Você já se planeja. Total. Então, assim, eu sempre estou antecipada ao que vem. Quando entra a demanda de emergência, que entra, eu tenho a maioria, 99% das vezes eu consigo atender. Quando eu não consigo, é isso. Eu tô aqui conversando com você, entrou no meu celular e eu precisava responder em meia hora, eu vou responder em 2, paciência. Tudo bem. Mas eu não sofro mais por isso, eu já sofri, entendeu? Então, assim, o que mais importante, porque assim, eu tenho uma carteira de 20 clientes, de 20 áreas diferentes. Então, se eu não tenho nada, é tudo planilhado, tudo organizado, tudo sistematizado. Então, é tudo muito bem... E é engraçado que no começo, a gente acha que vai dar conta de tudo sem... não, eu não vou esquecer, vou anotar aqui. Não, gente, põe lá na planilha, se organiza. Sei lá, eu uso planilha, mas pode ser qualquer aplicativo, hoje tem vários, né? Trello, Notion, cada um faz do jeito que achar mais fácil. A questão é, você não vai lembrar. E aí você vai deixar uma tartaruga fugir por bobagem, entendeu? Eu entendo que meu trabalho, eu não sou uma médica que trabalha com emergência, mas não é legal, né? Você... comer uma bola e tal. Então, assim, a gente tem que anotar tudo, né? A nossa cabeça é falha, né? Exato. Então, assim, as minhas demandas para eu conciliar essas viagens, então, as viagens com tudo, me organizar antes. Então,
se eu já sei que eu vou ter uma viagem que vai me deixar... E assim, eu levo o computador para onde eu for, que o meu trabalho eu consigo fazer de qualquer lugar, desde que eu tenha internet. Então, assim, eu sei que eu vou ficar ali, quando a gente vai correr maratona, são 3 dias meio que off, né? Assim, que a gente... Porque dorme cedo, se prepara, alimentação, descanso. Exato. E a ideia é não abrir o computador mesmo, né? Eu falo que só de não abrir o computador eu já sei que eu tô mais descansada. Então, eu me organizo para 3 dias eu não ter demandas que me precisem que eu abra o computador. Então, eu respondo uma mensagem ou outra aqui e ali, eu navego nas redes sociais dos clientes para ver se não tem nenhum BO. E ainda assim, a gente está falando de sexta, sábado e domingo, a gente está falando de um fim de semana. Pois é. Então, assim, eu educo os meus clientes para eles entenderem que tudo é ideal ser pedido em horário comercial. Mesmo que eu vá fazer à noite virando... Não interessa, eu vou entregar para ele. A questão é, tudo que vier em horário comercial eu vou conseguir te atender com mais facilidade. Se você me mandou uma mensagem no sábado à tarde, na segunda eu vou te responder. Vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar, a não ser que seja um BO muito grande. Aguardar a ansiedade ali, Quando é um BO, assim, a gente tá falando aí de cancelamentos ou de alguma coisa nesse nível, né? Assim, de alguma crise, acontece também, já aconteceu. Sim. Mas aí é uma exceção. Eu tô te falando que foram pouquíssimas vezes, sabe? E aí, quando você já tem tudo mais estruturado, é muito mais fácil lidar com essas exceções também, né? Do que você não tá ali equilibrando o pratinho de qualquer jeito, entende? Então, pra mim, assim, a dica de quem tá nessa área ou quer atuar nessa área é se organizar. Porque é a única forma de você se antecipar. Ter esse planejamento. É isso. Às vezes eu tô com a semana de todos os clientes já programada, entendeu? Já tô trabalhando na semana que vem. Então, isso é o melhor. Não, e ter o tempo para você também, porque senão você fica escravo do teu próprio trabalho ali. E assim, é muito... Porque assim, o meu problema hoje a rede social, ao mesmo tempo que ela é meu trabalho, ela é a minha diversão também, ela é meu entretenimento, ela é o meu estudo. Teu estudo. Então, é muito louco, assim, meu tempo de tela, minha meta é diminuir um pouco agora, sabe? Então, eu tenho metas de leitura em livro. Não ler Kindle, não quero tela. Eu quero ler o livro. Físico ali na minha mão. É um pouco mais chato para viajar e tudo, mas eu falo, não, eu preciso estar sem tela por um tempo. Então, eu busco... Você virar refém do... mas eu busco metas diárias ou até durante a semana que me tirem, assim. Por que eu gosto tanto de treinar? Porque é o único momento que eu tô com o celular no bolso, assim, que eu, de fato, eu tiro foto depois do treino, sabe? Mas na hora que eu tô ali no treino, é muito legal, porque você tá conversando com as pessoas, você tá, às vezes, sozinha. Desligou, aí você tá ali naquela vibe ali da corrida ou do treino de fortalecimento, exato. E eu sei que naquele horário que eu vou, ninguém vai me chamar, né? Porque eu vou muito cedo. Então é um descanso. Já aconteceu de eu ter que ir no horário de almoço, mas eu não consigo treinar descansada. Porque eu falo, putz, alguém pode me chamar, alguma coisa pode acontecer. Faz o treino? Faz, mas não é o melhor cenário. O motor já tá operando, já ligou. A hora que você sai 5, 6 da manhã, não tem ninguém esse horário. É a hora que você treina com calma, assim, sabe? É bem... Só você mesmo, só a Cris. E assim, tem muita gente que me questiona, né? Como eu sou a dona do meu negócio, eu não tenho horário de entrada, horário de saída. Eu, de fato, faço meu horário. E tem gente que fala, então por que você acorda tão cedo? Eu falei assim, cara, você não tem ideia que assim, você pode ter seu horário, mas o mundo ainda funciona em horário comercial. Sim. E isso faz toda a diferença, porque as pessoas te cobram no horário comercial. Feriado pra mim não importa. Pra mim hoje importa, porque os meus clientes estão no feriado. No feriado eles estão descansando, então eu aproveito pra descansar também. Então isso tudo eu fui aprendendo, sabe? Não é uma coisa que eu falei, Quando você fazia eventos não era assim, né? Não era. Ai, gente, como era... A gente, na verdade, trabalhava quando tava todo mundo se divertindo. Exato. Tá descansando, mas eu tenho que trabalhar aqui. Exato. Você falou uma coisa legal, assim, você tem 20 clientes na tua carteira. Esse é o limite que a Cris consegue atender, termina um projeto de entra outro, consegue atender mais. Então, aí depende muito, isso? né? Depende muito assim. Porque que acontece? Eu não atendo qualquer cliente. Por quê? Tem muito negócio zoado. Tem muito negócio ruim e mal feito. Aí a pessoa acha que você... Que não é a rede digital, que não é o que vai resolver. Não, exato. Que daí a pessoa acha que se você... ela vai fazer meu Instagram, vai salvar meu negócio. Não, meu bem. Que você tem que arrumar seu fluxo de caixa, você tem que arrumar a sua estratégia, a sua gestão, seu produto é ruim, seu atendimento é ruim. Então, assim, não tem Instagram bom nessas horas, entende?
Você faz essa filtragem Faço. quando você faz uma reunião. Quando Na eu faço primeira na reunião, eu entendo o cenário, eu entendo tudo isso. Você pensa macro com o cliente. Exato, né? Isso é muito importante porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas, a gente vai falar sobre isso, né? Principalmente os mais jovens, querem trabalhar menos e ganhar mais. E querem pular etapas. Né? Então, às vezes, o Instagram é lindo, maravilhoso, puta, quero contratar essa pessoa, vai fazer O cara chega lá só falando de rede social. Então é legal você entrar nesse ponto e exemplificar que não é assim. Ontem eu tive uma reunião, um call com uma pessoa que entrou no meu Instagram e veio pedir reunião e tal. Ele falando assim, nossa, eu adorei conversar com você, porque é a terceira empresa que eu converso e as outras que a gente conversou é muito cru, você fala do macro, você fala de gestão, você fala do marketing no geral. Porque é isso, assim, de novo, quando a gente fala de marketing digital, a gente tá falando de um pedaço do negócio, né? E aí a pessoa que trabalha nessa área, ela tem que ter noção, obviamente, e ser muito boa no marketing digital, mas ela tem que ter um background e um lastro, né, do marketing e de gestão, de estratégia, até para gerir o negócio dela, não é nem por causa dos clientes. Ela tem que saber olhar para o cliente, ela não pode sair querendo fazer Instagram de qualquer um e achar que tá ok, que daí você é um fazedor de post. E não é isso que a gente tá falando, a gente tá falando de outro lugar, né? Então, é isso, assim, você tem que ter essa noção. Então, de fato, eu acho que essa pressa de querer dar certo, que eu acho que os jovens... A tecnologia trouxe um pouco dessa... né, de acelerar as coisas, fazer, né? Não, se eu começar a postar todos os dias, você vai... Olha só, eu que curto um TikTok, eu sou muito mais telespectadora do que fazer conteúdo lá, mas assim, tá tendo uma briga de duas meninas ali, de gerações, né? Uma da geração dos millennials falando da geração Z. E ela metendo o pau na geração Z, falando desse lance, né, do trabalho, de tudo isso. E tem várias pessoas dando opinião, e é engraçado que eu ouvi uma menina dando opinião, uma menina da geração Z, que foi a que eu mais gostei, na verdade. Ela pegou e falou assim, não é porque vocês se submeteram a ganhar pouco que a gente precisa ganhar pouco. Não é porque vocês não cobravam a hora extra de vocês que a gente tem que não cobrar. Então, assim, eu acho que tem a geração Z, de fato, que tá esperando alguém colocar ela numa cadeira de CEO, mas tem os caras que estão ali trabalhando que, na verdade, ele não tá nada mais do que colocando limites. Porque a gente aprendeu lá com os nossos pais a camelar, né, a ser workaholic. Nós somos a geração workaholic. E, de fato, eles não precisam ser. O que eu acho é que eles precisam entender que é um degrau de cada vez. Você tem ali, você não começa numa empresa hoje e, de repente, você vira CEO. São etapas. E aí, essa menina falando assim, não, se você não combinou de eu ficar até mais tarde, se eu for ficar, eu quero receber por isso. E não é errado. Eu acho que estão confundindo aí os discursos, sabe? E, de fato, tem gente boa, né? Só que eu acho que tá mais difícil mesmo achar gente comprometida. Tá difícil. Comprometida, que daí, de novo, a pessoa, ela quer ficar... Ela vem, aceita, aí vai ganhar ali um salário... que obviamente é um salário de quem está começando, assim como sempre foi na vida. Só que dali 3 meses ela já queria estar ganhando 10 mil reais. Não é já essa quer conta. trocar o celular, já quer... Não é assim, né? E aí, dificilmente, assim, a gente consegue ter uma consistência, né? Uma evolução. Porque daí, dali 3 meses, ela vai sair para uma mesma posição numa outra empresa. Ela não vai sair sendo promovido, né? E o que vai tornar ela melhor é justamente ela conseguir evoluir ali onde ela está, né? Exatamente. E isso engrandece a pessoa, né? Deixa a pessoa mais madura, Sim. né? Ontem a gente estava brincando aqui nos bastidores e o Danilo, nosso cinegrafista, mostrou o meme da pessoa, o chefe olhando você saindo às 18 horas. Tipo, o chefe olhando daquele jeito, você saindo às 18 horas, tipo... Você saindo às 18 horas. Tipo assim, na nossa época, não era ok, né? Sair 18 horas, não, peraí, eu vou ficar até 18h10, 18h20. Às vezes, assim, não precisa ser radical a esse ponto. Seu horário é às 18, você combinou às 18 às 18. Mas chegou um e-mail 17h59.
deu 18, você só vai responder esse e-mail no dia seguinte? Vai deixar o cliente sem resposta? Eu acho que tem que ter... Sim, o bom senso, né? O bom senso. Mas isso é só vivendo também que a pessoa vai aprender, né? Porque assim, tá bom, ele deixou o cliente sem resposta, de repente ele vai ver uma bomba no dia seguinte. Se ele tivesse olhado, ele vai falar, putz, a próxima vez eu vou perder 2 minutos aqui para resolver isso, é só encaminhar, alguma coisa assim. Mas é muito louco esse lance de geração. Até postei essa semana nos meus stories uma matéria falando que pela primeira vez a população idosa cresceu e a população jovem diminuiu no Brasil. E você sabe qual é a maior população? É justamente as pessoas dos 40 aos 59 anos. É a maior população hoje no Brasil. E aí, o que eu acho de errado hoje, assim, na postura do marketing, né? Tá todo mundo falando de geração Z. A geração que tem dinheiro é essa. É a millennial. Quem tem de 40 a 59 anos. E a gente ainda tem um problema de etarismo, né? Porque aí as pessoas começam a falar dos velhos, né? Tem dificuldade de contratar gente mais velha. Cara, se você não olhar para esse público e se você ficar só olhando para a geração Z, você corre grande chance de perder negócio. Entende? Então, assim, não tô falando para ignorar, a geração Z, obviamente, é o futuro, mas, cara, essa geração, os millennials, eles são, para mim, eu acho que se eu tivesse que olhar para uma, seria para eles, entendeu? Porque são pessoas que têm uma maturidade diferente, já têm uma experiência, e, de novo, né, tem um discernimento, conhece um pouco mais, e aí... Sabe e, de novo, hoje uma pessoa de 60 anos, ela ainda é muito apta a trabalhar, a gente não pode invalidar... Pois é. A idade média para a pessoa parar... Já subiu bastante. Exatamente. A gente teve que mexer, o país, né, teve que mexer na Previdência, enfim, por conta disso. Exato. Né? As pessoas estão morrendo... mais velhas, né? Exatamente. E estão muito ativas aí, né? Muito. E estão entrando também no mundo digital, Sim. né? Qual que é a tua visão nisso? Assim, É engraçado, eu tenho muitas amigas, né? Eu tenho 43 anos, então assim, eu ando muito com essas pessoas mesmo. Então, mas eu tenho amigas de 50 anos da corrida que são disputadas hoje no mercado de trabalho, justamente porque, assim... São insiders, são pessoas que ativas, que lidam com tecnologia e que têm um background maravilhoso, entendeu? Não ficaram lá parada no tempo. É justamente, assim, quem se encostou é que perdeu, na verdade, né? Porque eu vejo muita gente aí, sério, muito mais velha, mas super atualizada e tal... Mas, de fato, existe um preconceito, né, ainda no mercado. Se você tem 50 anos ou mais, as pessoas já não olham o seu currículo, você tem que ter uma indicação, você tem que ter contato, tudo isso. Só que, gente, pra mim, 50 anos é uma pessoa nova ainda. Uma pessoa nova. Super nova. Outro dia eu ouvi uma coisa que os 30 são os... Quem tem 30 anos são os 15, os 20, né? De antigamente. De antigamente, e se você vê, porque eu acho que assim, o mais importante do marketing, quando a gente fala de marketing digital ou qualquer outro ambiente, são as pessoas. Então, o que eu mais gosto de ler e estudar e assistir é sobre comportamento humano. E você vai ver que as melhores contas, as pessoas que crescem mais, são pessoas que olham para o comportamento humano. Elas não falam de coisa técnica, elas falam de comportamento. E aí... A gente está falando hoje de um mundo super populoso, né? Não existe mais época boa de ir em nenhum lugar. Tá sempre tudo cheio. Não existe mais isso. Tudo cheio. Porque o inverno na Europa é vazio. Esquece. Não é. Porque tal lugar não vai ter fila. Esquece. Não Disney, tem. Essa não temporada existe mais. Não tem. Não existe mais isso. O mundo está muito populoso e é isso. Temos que saber lidar com essa situação. E aí, quando a gente pega... as gerações, né? Quando eu era menina, por exemplo, lá na cidade da minha mãe é do interior de Minas, a gente brincava na rua, o carro com a chave no contato, casa aberta. Hoje lá não rola mais isso. E ainda é uma cidade pequena. As crianças não brincam na rua porque não é mais seguro. Por quê? Porque o mundo está populoso e isso aumenta tudo. Aumenta a violência, aumenta a doença, aumenta tudo. Então... O que a gente tem? Uma geração de meninos, meninas e pré-adolescentes super protegidos. Que antes a gente, muito novinho, já pegava ônibus, já se virava no metrô, andava sozinho. Hoje não dá. E você vai falar que o pai tá errado? Eu não teria coragem também. Em São Paulo é uma loucura, por exemplo. Aqui em São Paulo não dá.
né? Então... Eu comecei a andar de ônibus com 12 anos, sozinho. Então, mas hoje não dá. Primeiro não que vai. A pessoa de 12 parece que tem 6, né? Pois é. Eles eu não sei, né? Não acompanho. Hoje o homem tem barba depois dos 25 só, Não, né? menos a minha filha, que hoje ela falou pra mim, ela tem 4 anos, falou assim, papai, eu já sou uma adolescente de 4 anos, tá bom? Eu falei, oi? Não, Calma aí, calma. Vai demorar um pouquinho. Então, mas é isso, assim, o que eu acho é que essa geração mais nova é super protegida e elas acabam perdendo um pouco com isso, né? Aí a gente acabou criando uma casca antes, né? A gente acaba aprendendo algo, se virando alguma antes. Mas eu não faria diferente. Eu olho para o mundo de hoje, de fato. Eu falo que tudo que cresce proporcionalmente às coisas boas e ruins, né? Então o mundo tem mais gente, então tem mais doença, tem mais violência, mas tem mais coisas boas também, né? Mas é só para dizer que, ai, nossa, morreu mais gente. Tá, mas é que tem muito mais gente. Tem muito, né? Exato. Tem muita gente. Muita. E, assim, pela tua experiência, o que você estuda muito, Lê, a nossa geração. Hoje, eu também tenho 46 anos e até a gente está vendo as pessoas... Quando a gente era jovem, as pessoas da nossa idade estão morrendo hoje, né? Porque estão com 90, quase 100, enfim. A gente está tendo essa quebra, assim, das pessoas, assim, puta, Rita Lee, nossa... Puta. Assim, o que você vê nessa janela? Nós, 40, e a gente fazendo uma projeção aqui, a gente com 80, 85, e essa geração que vem agora? 20, 25, 30. Olha, eu acho que olhando para esse cenário que eu te falei que a gente está falando a geração millennial é a maior hoje em termos populacional, eu acho que isso vai ter que ser visto, né? Até porque assim, a gente vai durar mais, a sobrevida é grande, sobrevida com qualidade, né? A gente não está falando de milhões de pessoas todas com Alzheimer numa clínica, não. A gente está falando de pessoas que praticam esporte, pessoas que têm um lifestyle diferente e tal, e que vão viver bem até muito tempo. Mas ainda são essas pessoas que estão no comando. Por isso que eu acho que a visão, quando eu olho essa pergunta que você me fez, é justamente isso. Eu acho que até a geração Z vai ter que olhar para isso, porque quem dá dinheiro hoje é essa geração, a millennial, não é a Z. Não é a Z. E a nossa geração, ela vai ter que também olhar, não adianta só também criticar e falar, pô, vamos, levanta a cabeça. Eu acho que tem que olhar com um pouco mais de cuidado também essa geração. Exato, até porque a gente precisa de gente olhando pra gente. Então vai parar. Eu acho que a gente está em fases de processos de alternância, de mudança, né? Pelo menos a minha geração, eu nasci em 1980, então eu sempre tive no meio do negócio, sabe? Eu não sei, às vezes eu não sei, eu sou millennial, eu sou, sabe, geração... Então, assim... Quem eu sou? Geração Y, não. Aí você fica ali no meio, mas você entende um pouco dos valores do que a gente é e do que está por vir, entende? Sim, a gente tem esse intermédio, digamos assim. E aí, com isso, é uma vantagem, eu acho, porque você consegue olhar para as duas gerações e entender que são públicos que você precisa conversar. Só que, assim, isso é no mundo, né? O mundo está envelhecendo e não está morrendo, né? Tipo, isso que a gente tem que olhar para isso também. Porque, de novo, assim, na hora que você tem muito mais gente a gente tem muito mais gente mais velha do que mais nova, então, obviamente, isso tem que ser olhado, porque daí os mais novos vão olhar e falar assim, putz, eu quero estar bem ali também, como que eu faço para deixar eles bem? E é por isso que eu acho que você tem que olhar para essa geração 60+. Por exemplo, você sabia que o Facebook, ele é uma rede social muito 55, 60+? Todas as pessoas mais velhas estão no Facebook. Então, se você tem um negócio que conversa com essas pessoas e não está no Facebook, você está perdendo. Você está perdendo. Você está perdendo, entendeu? Então, assim,
Tem um nicho aí para trabalhar. Tem, porque muito forte. são as nossas tias, as mães que Sim, estão sim, ali, sim. que elas aprenderam a mexer no A Face minha já mãe tem Facebook e não tem Instagram. Isso, porque ela gosta daquilo. O Facebook, ela vê a conversa toda, Isso, tá? No isso. Instagram, ela não consegue entender ainda como funciona. Aí no Facebook tem o inbox do Facebook, elas ficam ali no computador navegando, porque para navegar no computador, o Facebook é bem melhor do que o Sim, Instagram. sim, sim. Então, aí, você tá Olha conversando. que E legal. aí, na Europa, por exemplo, o Facebook, eu acho que ainda é, ele é maior que o Instagram, mais forte. Porque Tem muito... o europeu não É é velho, muito né? de estar ali, você vai ver vários restaurantes, negócios nem estão no Instagram, mas estão no No Facebook. Facebook. Então, o brasileiro né? Muito Instagram brasileiro e americano é muito, né? Mas no geral, assim, a gente tá 1000 anos-luz na frente de Argentina, outros lugares, assim. Mas de conteúdo... De conteúdo, de você Conteúdo. pegar um negócio e fazer um negócio bem feito. Tá. Ah, Mendonça, que eu já fui lá pra alguma... Você entra no Instagram das vinícolas, dá vontade de chorar. Dá vontade de falar, daqui que eu faço, entendeu? Se eu tivesse qualquer uma daquelas vinícolas, eu ia fazer um Instagram incrível. Nossa. Mas, é isso. E tem... A gente está falando muito da geração nova, mas tem que olhar realmente para a geração mais velha. Por exemplo, qual dica você dá? Vamos lá, muita gente vai assistir esse episódio agora que tem essa faixa etária de 50, 70 anos. Tem muita gente que está com um negócio, por exemplo, 60 anos tem uma pousada, mas a pousada não está indo bem. E aí ela acha que o resultado dela, por ver todo mundo postando, é Instagram, é Facebook, enfim. Qual dica que você dá para esse perfil de público que tem um negócio que já é mais velho ou mais velha, que não está engrenando? O que eu sinto que a gente tem uma resistência de algumas pessoas mais velhas a se entregar, né? As redes sociais, tudo isso. E eu acho que eles têm que enxergar a rede social como um capital social. O único arrependimento que eu vejo de gente que demora a entrar é que falar, puta, eu deveria ter começado antes. Porque essa pessoa olha para quem tá tendo resultado, mas para quem tá tendo resultado já tá há 5 anos fazendo conteúdo na internet para então ter um retorno. Então, assim, a dica que eu dou é começa. Você tem que estar ali. Hoje você tem que existir digitalmente, virtualmente, para as pessoas, né? E inclusive para gerar credibilidade. Imagina você hoje com um monte de golpe, né? Essas coisas todas. Aí você entra no site, às vezes o site já não está atualizado. Aí você vai na rede social, tá aquela coisa abandonada, nem existe. Você fala, eu não vou nesse lugar, né? Então, assim, é você ter um lastro mesmo ali, é mostrar o seu negócio. E, de novo, é tirar esse preconceito. Você não precisa fazer dancinha. Você não precisa ser... Não precisa. Você tem que... Dobrar uma música. Não tem a ver com isso. Se você quiser, você não precisa nem aparecer. Você pode... Se for uma pousada, você pode até mostrar um café o da lugar, manhã, exatamente. Enfim. Trazer depoimentos de hóspedes que já tiveram ali e tal. Então, assim, tem várias formas de você humanizar a sua página sem você mostrar a sua cara, se esse é o seu receio. Mas, de novo, assim, o único arrependimento que eu vejo de quem demora a começar é justamente isso. Eu deveria ter começado antes. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, de novo. Quando a gente fala que a rede social é um capital social, porque ele é. No final, sabe que tem muita amiga minha criando perfil fechado no Instagram para fazer álbum das filhas que nasceram, em vez de fazer um álbum físico, tá deixando ali o perfil, depois dá para ela ou consegue mostrar para as pessoas que conhecem como é que tá. Então, você tem formas de usar isso, sabe? Você não precisa ser um pop-churas ali pra... Aliás, mudando de assunto, adorei esse drink. Me fala. Gostou? Que é muito gostoso. Olha bem que lindo. Refrescante. Com essa... você que viaja muito, esse é um drink bem verão, bem refrescante. Tem gin e aperol, as pessoas fazem muito associação hoje. Gin é só o gin tônico, aperol só aperol spritz, enfim. Mas essa é uma combinação, esse drink chama Bela Taormina, é um drink mais contemporâneo, tá? Que faz menção à ilha de Taormina na Itália. Então, por ser refrescante, tem uma florzinha aí. Então, além do gin e aperol, tem licor de tangerina, xarope de mel e suco de laranja. Então acaba quebrando um pouco o amargor do aperol,
trazendo mais as características do gin e deixando ele mais suave. Muito gostoso. Com 5, 6 ingredientes tem esse drink e na tua boca você nem percebe. É, muito gostoso. Dá pra tomar vários. Esse é o problema. É isso. Muito gostoso. E aí, para terminar essa parte aí do idoso que não é mais idoso hoje, né? Com 60 anos não deve ser considerado um idoso. Exato. Óbvio. Uma pessoa tem que ser muito ativa. Ele tem que se preocupar com a qualidade do conteúdo, hipoteticamente? Ou Todo não? Ele mundo. precisa estar com o conteúdo. Porque às vezes é ele mesmo que faz. Não puta. Então, eu acho que hoje não dá mais para você negligenciar isso, tá? Isso é importante. Então vamos lá. O conteúdo a gente está falando de imagem e de texto, tá? Ou de contexto, às vezes, né? Mas assim, cara, não dá pra você colocar uma foto ruim mais, sabe? Hoje a gente não tem mais essa desculpa, entende? Você não precisa ter o iPhone de última geração, mas hoje a maioria dos celulares consegue tirar uma foto decente. E as ferramentas dentro do próprio Instagram, dá pra ajudar. Te ajuda, né? Mas, tá bom, não sei mexer, mas, cara, então tá bom, pega a sua máquina digital e tira uma foto boa pra postar. Contrata um fotógrafo, gente. Hoje em dia tem muito fotógrafo fazendo foto profissional. Você faz um investimento ali, 4 horinhas, 3 horinhas de várias fotos, que você vai ter ali um banco de imagens maravilhoso. A imagem diz muito. A qualidade da imagem. Tem alguns Instagrams que eu entro que eu falo, só por Deus, gente. Não limpou a câmera esse aí. Tudo borrado. Cheio de borrão. Esse é um grande detalhe. Não limpou. Aliás, é muito importante isso. Vou falar, gente, você que tira foto com o celular, você tem que limpar a câmera do celular, porque a maioria das fotos sai ruim. Não é porque o celular é ruim, é que você anda com ele encebado. Na praia acontece muito isso, gente, né? Porque você tá lá... Dá uma aflição, não dá, é isso. É só passar a camiseta... Você não pode ter um iPhone 14 e sua foto tá ruim. Simples assim. Não, eu brinco muito com isso, né? Porque o meu iPhone é 11, né? Mas eu aprendi a tirar foto com os meninos que estão aqui. O Danilo e o Thiago, me ensinando, alguns truques, não sei o quê. E aí quando a gente vai viajar com os amigos, eu acabo sendo eu o fotógrafo. E aí eles têm 14, tem 13, tem 3 câmeras, tem não sei o quê, tem aquele Xiaomi. Eu falo, você tem uma máquina profissional praticamente na sua mão. Tira as fotos, pega um ângulo e tal. Aí eu vou lá, começo a tirar foto com o celular. Nossa, pelo amor de Deus, meu celular faz isso? Você gastou 10 mil reais? Mas é que eu acho que tem gente também, falando aí de imagem boa... Tem gente que não tem noção, assim, vamos tirar foto de pessoas, não cortar a cabeça, não cortar o pé, tirar o teto, tirar essas coisas. Tem gente que não tem muita noção, né? Mas, independente disso, limpa a câmera do celular. Limpa a câmera. A primeira coisa, antes de mais nada, limpa a câmera. Mas aí, de novo, é importante a qualidade da imagem. E mesmo que você não faça, você não precisa fazer um textão e tal, mas contextualizar, né? Por que eu trouxe a piscina da pousada hoje? Porque, hoje foi dia de limpar a piscina, então fala que foi dia de limpar. Fala, sabe, você começa a contextualizar as coisas, começa a contar a história, sabe? Porque senão as coisas ficam também ali soltas. E eu queria saber o que é aquilo, entende? Então, eu sei que dá trabalho. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, eu nem gosto de usar essa palavra, mas é super verdade. Você criar conteúdo diário para qualquer rede social é moroso. É um trabalho moroso. Dá trabalho, por isso que me contratam. Não é uma coisa... Porque enquanto você faz drink, você precisa ter alguém ali postando. Pois é. Meus clientes são isso. Cris, eu preciso trabalhar, não dá tempo de eu fazer isso. Por isso como é que você vai vender? Exato. Eu falo, vender um negócio. Tanto é que eu falo, enquanto você cuida do seu negócio, eu cuido da sua rede social. Esse é meu slogan, digamos assim. Mas assim, e você não pode achar que é só tirar uma foto, entende? Porque se fosse só isso, a minha profissão não existiria. Pois é. Então você tem que estar ali buscando frequência, coerência, consistência em tudo que você está trazendo. Então, não é qualquer conteúdo, né? Não é. E hoje, você está competindo com muita gente fazendo conteúdo. Então... Você tem que criar alguma relevância nisso, né? Não dá para você fazer de qualquer jeito. Exatamente. E, de novo, a gente volta naquele ponto, assim, não adianta você chegar para a pessoa e vender somente redes sociais. Eu vou fazer a melhor foto para você, mas você tem que conhecer o trabalho. Então, se você estuda muito, você falou que tem 20 clientes na sua carteira, imagino que segmentos diferentes. O quão você precisa... se dedicar
Queria que você desse alguns exemplos de clientes mais complexos. Nossa, esse produto, esse serviço, eu nunca ouvi falar, é muito complexo. O quão a Cris precisa se dedicar? Então, é que tem clientes que já estão bastante tempo comigo. Tem clientes que estão há 3 anos. Então, assim, isso acaba... Hoje em dia é fácil. Mas lá no começo, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente que ele é uma associação de fabricantes de esquadrias de PVC. Nossa! Mais complexo que isso não existe. Então, além de entender de esquadria de PVC, eu tenho que entender como funciona a associação. Tem 3 níveis de associados. Um que faz a fabricação do componente, o outro que faz a fabricação da janela e o outro que são os da indústria que compõem a janela. Então, ele não faz, mas ele faz o vidro, você entende? E aí, só que hoje eu falo isso com facilidade, mas lá atrás, Lá imagina. atrás, há 3 anos atrás? Meu, há 3 anos atrás, na hora que eu vi aquilo, eu falo, oi? O que? Então, assim, e mesmo assuntos que não parecem tão difíceis, mas pra mim é maternidade. Eu não sou mãe, mas eu atendo uma cliente que fala sobre maternidade. Então, assim, apesar de não ser uma coisa complexa de ler, é uma coisa complexa às vezes de eu entender. Sim, porque eu não sim. tenho lugar de fala, digamos assim, eu não carreguei 9 meses, não pari e tal. Então, o meu sentimento é diferente. Tá. Então, eu tenho que tomar o cuidado, assim, pra também não discordar tanto da cliente e querer discutir com ela. Não, ela sabe o que ela tá falando, ela sabe o que ela tá trazendo, entende? Então, assim... tem coisas muito complexas e tem os erros e acertos, enfim, mas assim, os probleminhas que a gente encontra que quando você decide que você vai investir ali em rede social, que você quer tornar aquilo uma porta de entrada para os seus leads, para os seus contatos, você tem que estar preparado para atendê-los. Então, se eu pego e fui impactada com um post seu, eu te mando um inbox, você não me responde no mesmo dia, Perdeu. Perdeu. Então, assim, o tempo de resposta é muito importante. Então, assim, e aí às vezes eu dou umas penadas aí com alguns clientes, sabe? Que eu tenho que ficar mandando print. Eu falo, cara, faz 2 dias que eu te mandei esse print. Não adianta responder agora, o cara já fechou com outro. Já fechou com outro. Né? Então, e aí, de novo, é importante também a gente colocar que o trabalho do social media ou de quem faz gestão de redes sociais, eu não tenho obrigação de vender seu produto, eu tenho obrigação de tornar a sua rede social tão boa que vão chegar clientes para você e você vai saber atendê-los. Quem tem que atender é você, quem tem que fazer a venda é você. Não adianta, porque aí você vai ter que ter a estrutura. Exato, não. Então, assim, você tem uma agência de viagens, aí eu tô lá, eu faço seu Instagram para você, faço tudo direitinho, aí começa a entrar... Porque o que eu faço com os meus clientes? A gente faz um saque 2.0. Então, assim, Cris, quando entrar a mensagem... perguntando isso, você responde aquilo, tá, beleza, já tem ali um script. Tá. Se o cara vira pra mim e fala assim, você parcela? Eu já sei a resposta. Sim, mas qual que vai ser a segunda pergunta dele? Eu quero um orçamento? Eu já não vou saber responder. É o vendedor que vai ter que responder. Sim, então, de cara, pra mim, o que eu ensino muito pros meus clientes tira a conversa da rede social e traz pra você. Pede o WhatsApp, o e-mail dele, porque isso vai também te gerar um mail pra você fazer um CRM depois. Lógico. Cara, mas tem horas que é difícil, nem desenhando vai, sabe? Nossa. É porque você acaba sendo uma funcionária da empresa ali. Não, então, eu não posso, senão eu vou ter que virar agente de viagem, Meu, vou ter que virar... Não, Não dá, não, eu vou ter que... E não vender esquadrilha. Então, não dá, é isso. Assim, a gente vira e fala, olha, tá vindo, ó, eu faço ali um anúncio, faço não sei o quê, olha, tá vindo o lead, agora você precisa responder, certo? Então, assim, é essa conta que a gente tem que fazer. Não, e depois não adianta também chorar, pô, Cris, te contratei aqui, mas não tô tendo resultado, não tô tendo venda. Mas peraí. Quantos leads estão chegando? Então, e desses aí, leads, o que você está fazendo com eles, né? Tanto é que tem gente, outra coisa que acontece muito, quando me pedem uma proposta, me fazem uma contraproposta, devo ter uma participação em vendas. Eu falei, não, eu não sou... Se eu tiver participação em vendas, eu vou querer participar da contratação da sua equipe, de quem está vendendo, porque daí eu quero garantir que ele vai vender. Exatamente. Né? Porque eu não estou aí na operação da sua empresa. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, porque isso se confunde muito, sabe? Na percepção das pessoas, às vezes. E você acha que é por inocência mesmo da pessoa? É que assim, eu acho que é por desconhecimento, às vezes, também, sabe? Para entender até onde vai meu trabalho e até onde começa o seu. Então, ou também aquele lance do tipo, tem o lance da esperteza também, não quero te pagar tudo isso. E
Eu falo, não, eu não quero participação nas suas, pelo amor de Deus, fique com Fique todas. com Eu quero todas. mais é que você venda muito, entendeu? Mas eu não posso colocar. Na hora que a venda aconteceu, o meu trabalho Quero já que foi... você renove meu Na hora contrato que o ao cliente término. está falando com você, meu trabalho já foi feito. Eu já, entendeu? Eu não tenho mais o que ganhar com isso, entendeu? Não tem porquê também, Não. né? Então, mas isso acontece, assim. Só que acontece muito também, que daí é uma forma de medir. Porque, assim, a gente tá falando aqui, eu tô falando de prestação de serviço. Viagem, prestação de serviço, médico, essas coisas, né? E de fato depende. Mas quem trabalha com e-commerce, que é totalmente diferente, então você tá falando, você tem lá, você atende uma empresa grande, suponhamos, uma Magalu da vida. De repente, essa empresa, ela pode colocar uma meta de vendas, porque pelos cliques ela sabe de onde veio o clique. Tá. Então, estão ali vendendo esse copo, e aí eu cliquei e comprei, puta, esse clique veio lá do anúncio do Instagram que a Cris fez, então aí você consegue mensurar exatamente de onde veio a venda. Você tem as métricas ali e tal. Exato, agora, no demais, não, eu tô dependendo do atendimento de um terceiro para vender, daí não dá, entendeu? Então, de fato, no meu caso, assim, a maioria dos meus clientes são pequenas e médias empresas, eu não atendo empresa grande. Eu não quero brigar pelas mesmas, né? Tem muita gente brigando por elas já, tem tanta gente querendo ser atendida. Acho que tem fatias de bolo ali que... Não, e tem muita gente querendo ser atendida, só pra você ter noção, é um mercado que pra mim ainda é um oceano azul, sabe? Tem muita gente, muita. E tem mercado pra muita gente. Tem. E eu sinto só assim... tem que saber trabalhar, né? Exato. Fazer direitinho. Você tem uma coisa no teu Instagram que eu acho muito legal, que é a relação humana. Então não é só a Cris ir estudar a empresa, pensar num projeto, num plano de ação, enfim. Você tem esse cuidado com quem está do outro lado, quem está olhando, quem está lendo ou ouvindo, vendo um vídeo. Conta pra gente como que você faz isso. Então, é engraçado que um tempo atrás não era assim, há uns anos. Eu tinha um tom de voz na internet muito lacrador, sabe assim? Você, seu idiota, como você não sabe disso? Né? Tinha esse tom lacrador, né? Onde você estava todo esse tempo? Como assim? Você não... você tá aqui, você não tá fazendo isso? Idiota, sabe? Tá perdido. E aí, um dia eu fiz um post, não era tão agressivo assim, mas o meu irmão me deu um toque. Ele falou assim, por que você quer, né? E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei, putz, tem razão. Daí, assim, primeiro, tem o tom mais professoral e tem um tom que não é o meu, assim, na verdade... Às vezes até acho que eu sou um pouco professoral quando eu digo assim, quero ensinar alguma coisa. Sim. Mas o que eu tenho feedback muito de quem tem reunião comigo é, nossa, Cris, você fala, eu entendo o que você está falando. Porque a gente entra no marketing digital, aí chega, os leads, o SEO, e não sei o quê. Um monte de nomenclatura lá. E assim, eu sou a pessoa que eu odeio o juridiquês, que é os advogados falando um monte de coisa que a gente não entende. Eu odeio os médicos que também vêm com um monte de termo. Por que você não fala? Eu sempre reclamei. Daí eu comecei a me postar desse jeito, assim, do tipo, olha, eu vou falar de um jeito que qualquer um vai entender. E hoje de manhã mesmo, a mesma amiga da corrida falou assim, nossa, você fala do jeito que a gente entende, né? Dá vontade de compartilhar o seu conteúdo, porque dá pra entender o que você tá falando. E eu acho que é um pouco isso, sabe? De você ser acessível. Então, na hora que eu falo assim, se eu fosse ler esse post, ia ser legal. Então, às vezes eu refaço, eu tiro uma palavra e pra que eu vou falar desse... Pra que eu vou colocar um inglês aqui no meio se não precisa do inglês, né? Porque a gente tem... todo mundo tira sarro, mas de fato a gente tem muitas palavras que hoje a gente usa, mas eu falo, não, vou fazer de um jeito, vou contar uma história aqui diferente. Então, assim, o meu cuidado é muito disso, assim, sabe? De não trazer uma linguagem que ninguém vai entender. Eu não quero falar com quem faz a mesma coisa que eu quero falar com quem quer me contratar. E quem quer me contratar quer entender o que eu faço. Então, acaba que eu acolho todo mundo que olha e fala, nossa, ela tá falando uma coisa que eu tô entendendo, né? É disso que eu preciso, né? Exato, exatamente. Ou é dela que eu preciso, né? Puta, achei legal. E eu costumo até, quando eu trago conteúdo pros meus clientes, de também não cair nesse lugar, sabe? Assim, a gente... tende a querer, às vezes, ser arrogante numa fala, falar difícil na outra, pra quê? Você consegue falar a mesma coisa de um jeito mais simples, mais sutil, mais, sabe? Sem se colocar, mais leve, né? Exato. E eu acho que a internet pede um pouco isso, as redes sociais pedem um pouco de leveza, né? Você não precisa ser
Tá sempre ali, agressivo, com as pedras na mão. Não, mas hoje eu acho que ainda tem muita galera aí que adora lacrar, né? Tipo, mas não é a minha linha, assim. Eu gosto muito de falar para todo mundo entender, sabe? Então... E você recebe alguns comentários assim, não ofensivos, mas tipo, você não devia fazer assim, enfim, em algum post que você faz. Olha, você sabia que eu não... Assim, os haters, né? Muito engraçado, assim, porque de alguma forma... Você sabia que essa é a palavra que eu ainda não... Tenho 46 anos, ainda não tô nessa faixa, eu preciso aprender. É que assim, é engraçado que eu nunca tive nada assim, que sabe, que eu já tive com cliente, assim, que tem sempre... E como eu não entro muito em assuntos polêmicos, que eu não gosto, porque daí senão vai desviar o assunto... Pois é. E e eu nem acho que você tem que se posicionar essas coisas, eu acho uma besteira isso, mas enfim. Então, e quando eu trago alguma coisa mais polêmica, geralmente eu trago nos stories, eu gosto de fazer enquete, eu gosto de ouvir. Tá. Gosto de trazer de outro formato, assim, no post que tá ali no feed e tal. Eu tomo um pouco... Eu nem tenho tanto esse cuidado, mas às vezes eu tenho uma preguiça de pensar que aquilo ali pode gerar alguma polêmica maior... e tal, então... Mas no TikTok você tem gente mais folgada, assim, sabe? Entendi. Mas aí também você vê a pessoa não sabe nem escrever direito. Porque hoje na internet todo mundo é dono da verdade. É dono da verdade, eu sei de tudo, eu posso falar, enfim. Mas assim, é muito louco, porque eu adoro seguir pessoas que eu não concordo 100%. Até porque é difícil a gente concordar 100% com alguém. Lógico. Mas assim, pessoas que de fato, assim, têm um posicionamento diferente do meu, mas que tem são pessoas que olham muito o lado humano, então assim, trazem reflexões. Se eu ficar seguindo pessoas que só pensam como eu, cara, eu vou ficar numa bolha tão longe da realidade... Que, de novo, foco, né? E eu tenho que estar... no final, eu tenho que saber o que está acontecendo. E acontece... E as coisas são tão rápidas que, às vezes, tem meme que bombou que eu perdi. Tem, né, outro que viralizou, não sei o que, eu não vi. Cara, não dá. É difícil acompanhar tudo, mas eu faço de tudo para conseguir, tentar conseguir, assim, pelo menos... Porque... E tem coisas que ficam muito na geração, sabe? Assim, às vezes tem uma coisa que bombou com a galerinha ali dos 15 anos, não saiu da bolha ali, né? Ou às vezes tem coisas que é engraçada pra gente. A gente pega algum programa nosso do passado, revive alguma coisa e é engraçado pra gente. Pra quem é mais novo agora, olha aquilo e fala, putz, não tem graça. Não tem graça. Então, mas enfim, eu nunca tive hater, nunca tive... Mas já tive cliente, assim, de um nível de cancelamento, assim, complicadíssimo, assim, que você tem que ir na hora... Porque assim, você tem que tomar muito cuidado aonde você coloca a sua marca. Então, esse cliente estava patrocinando um podcast e o cara do podcast falou mal de uma boy band coreana. Nossa. Você não tem noção que foi aquilo. Porque existe fã-clube dessas boy bands, né? E esses fã-clubes, eles são uma loucura. E é isso, você corre o risco de derrubarem seu perfil, é muita loucura, sabe, assim. Uma frase ou uma palavra, tem que tomar muito cuidado. Nossa, é surreal, tem que saber realmente o que está acontecendo. Eu acho que tem um lado que, funciona, eu acho que, de fato, a gente veio perdendo a linha e tal, mas tem uma hora que o mundo tá chato demais, sabe? Pois é, você tem que tomar cuidado com tudo, você não pode... assim, eu acho que tem uma parte que o mundo tá chato demais, assim, mas, enfim, se eu entrar nesse assunto, pode ser que alguém cancele seu podcast. Não, pelo amor de Deus. É melhor não. E assim, a gente vê muito as pessoas querendo pular etapas, a gente vê muito... aventureiro, eu vi até um post seu recentemente fazendo uma brincadeira, ganhe 6 mil likes no dia, ganhe 100 mil seguidores em uma semana, a gente vê muito isso, então as pessoas acabam, às vezes tem um dinheiro para investir, acabam contratando essas empresas. Qual o risco e qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, hoje você ter likes e seguidores, tudo isso é comprável, tudo isso é contratável. Mas o que no post que eu fiz no caso é assim, como ganhar 10 mil seguidores em um mês, vá pro Big Brother, faça uma collab com a Anitta. Achei muito legal. Porque é isso, gente, tem gente que ganha seguidor muito rápido, mas essa pessoa, ela fez um negócio muito fora da curva,
A Juliette ganhou muitos seguidores porque ela foi pro Big Brother. Ela estava em evidência. A Anitta vai lá, me posta numa foto, me marcou, vai vir seguidor. Vai vir seguidor. Cara, então assim... E na verdade, não existe atalho. Não existe atalho, existe trabalho, cara. Existe uma coisa que se chama consistência, coerência, frequência, que você tem que fazer na hora que você tá aí gerando conteúdo. Ah, Cris, eu queria bombar. Cara, a gente pode fazer... Tem N caminhos. Né? Também tem o outro lado, né? O cliente quer bombar, tem R$200 para investir em anúncio. Fala, R$200, eu queria dizer que você não vai conseguir, entendeu? Então, assim, as pessoas também precisam cair um pouco na real, né? Tá. Do tipo, hoje anunciar... Com R$200 você consegue fazer um anúncio, mas não vai bombar seu Instagram. Você indica o tráfego pago, então. Na verdade, a primeira coisa eu indico você arrumar a sua casa. Arrumar a casa. Eu não vou fazer um anúncio para você, para trazer gente pro seu perfil e ver aquilo lá ou abandonado ou zoado, enfim, não dá. Pois é. Eu indico primeiro você criar o ritmo ali. Eu tô postando, não tô postando todo dia, mas porra, tá dia sim, dia não. Tô trazendo conteúdo, consegui fazer uma collab aqui, uma ali e tal, não sei o quê. Beleza. Depois que você arrumou o ritmo, aí sim você pode anunciar e para trazer mais visitas pro seu perfil. E a pessoa só vai ficar no seu perfil se ele estiver legal. Eu não consigo, com o tráfego pago, te dar seguidor. Eu consigo trazer mais gente para ver o seu perfil. Então, essa é a diferença que as pessoas não entendem. Elas acham que eu fazer um anúncio eu vou comprar seguidor. Não. Comprar seguidor é você colocar no Google, quero comprar seguidor, vão te dar um link lá e vão te dar um monte de perfil falso para seguir você e encher de número lá. Isso é muito ruim. É péssimo. Principalmente na hora que você quer vender. Então, você vai lá, você criou um perfil, comprou 10 mil seguidores. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. É mais fácil você vender para quem já te conhece ou para quem não te conhece? Para quem já te conhece. Pra quem já te conhece. Exato. Então, se você... A diferença, suponhamos que você tivesse uma base limpa de 3 mil seguidores que você conseguiu organicamente. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer uma promoção para quem já te segue, né? Porque a pessoa já te conhece, tal. Se esses seguidores forem comprados, eles não são seguidores, são perfis falsos, não, entendeu? Você quer vender um copo, o cara que seguiu tá lá na África. Mas na verdade nem é um cara, é isso que eu tô te falando, é um perfil fake. É um robô. Então, é um robô. Então é isso que eu tô falando, assim, essa mentirada toda, esse fake todo, que é muito, muito chato. Muito chato mesmo. Mas eu acho, e é totalmente ruim. Não tem um lado bom. E essas empresas que vendem essas facilidades, 5 passos para o sucesso, não existe isso. Não existe. Existe trabalho. Você tem que ter o seu negócio rodando bem, para ter depois seu Instagram rodando bem, seu Facebook, tal. E, naturalmente, os resultados virão. Exatamente. Não tem mágica. E de forma orgânica, né? Cris, eu sei que você tem um e-book agora, né? Você lançou, tá divulgando nas redes sociais. Enquanto eu preparo aqui o nosso próximo drink, conta um pouquinho, faz o teu jabá aí. Vou fazer meu jabá, gente. Então, vamos lá. Eu fiz um e-book porque eu tinha uma dor, né? Eu queria contratar pessoas para trabalhar comigo. Eu tenho clientes que eu não consigo atender e acabo indicando outras pessoas. E eu acho que falta gente no mercado que queira esse comprometimento aí de fazer gestão de redes sociais. Então, eu criei esse e-book que eu adoraria ter lido ele quando eu comecei lá atrás, sabe? Tá. Ele não é muito técnico, ele tem muito mais dicas úteis para quem está começando. Porque, para mim, a grande sacada de quem trabalha com gestão de redes sociais porque todo mundo acha que, eu vou trabalhar com Instagram. Você lembra quando a gente trabalhava com eventos? Nossa, você trabalhava com festa, não sei o quê. E a gente lá, ralando. O que você faz é moleza. Pô, é festa, vai lá. Pô, e a galera... tem essa imagem do digital também. Tem isso também. Tem, porque as pessoas gostam de fazer o perfil delas, mas você gosta de fazer o perfil dos outros? Entende a diferença? Acabei de contar pra vocês de esquadria de PVC, tem outros assuntos aí que eu tenho que estudar, que, então você precisa gostar de fazer a rede social dos outros, não a sua. A sua é fácil. Você tirar uma selfie, uma foto ali no espelho da academia, né? Uma viagem. Agora, assim, e eu acho que eu trago dicas nesse sentido, E lá sabe? na fábrica de esquadria, né? Exato. Então, assim, esse meu e-book é justamente essa pegada, assim, para você entender que não é fazer o seu Instagram, é o Instagram do outro. E é uma forma muito legal para quem quer começar mesmo na área. Tipo, não sei por onde começar. Esse e-book,
Tá lá, super fácil de adquirir, no meu perfil vocês acham. E é isso, e quem tiver dúvida pode me chamar, eu sou super disponível em rede social. A gente teve uma menina até que agradeceu, sabe? Ela veio me tirar dúvida, nossa, você responde? Eu falo, respondo, Eu não sou um robô, eu sou humano. Exato. Mas enfim, eu super indico para quem quer começar a trabalhar nessa área. Inclusive, um amigo meu me mandou uma mensagem falando, minha filha quer fazer alguma faculdade nessa área. Eu falei, mas pede pra ela ler meu e-book, de repente ela nem vai querer fazer, né? Porque essa galera tem a ideia de que é isso, fazer o próprio perfil, e não é. Então, é só pra você que tá começando na área, eu super indico. Não, e o legal é que você falou uma coisa muito bacana, assim, você fez o e-book com a tua visão de necessidade lá atrás. Lá atrás. Se você tivesse esse e-book lá atrás, Poxa, ia te ajudar muito, isso sim daria um gás, sabe? Porque no começo eu tava muito, assim, como não tinha quase ninguém na área, né? Uhum. Eu tava muito, vivendo e aprendendo, né? Não, isso é muito legal, isso é muito legal. E aí as dicas aí vão muito de encontro aí com quem não tem ideia por onde começar. Eu acho que é uma super dica aí. Não, então, isso é muito importante que a Cris falou agora. Você que pensa em pular etapas, já ser um social media de sucesso da noite para o dia, começa lendo, começa comprando o e-book, começa entendendo como que é o processo. De repente, esse e-book pode te ajudar a pular algumas etapas, mas de forma mais consistente, de forma mais plausível, com mais conhecimento. Então, muito importante isso. Te ofereço agora olha nosso que máximo drink esse drink. final, Adorei. mais conhecido como chá da vovó. Adorei, gente, o drink ou na chá da xícara. 5. Adorei, quero saber o que é. O cheiro tá maravilhoso. Eu só reconheci o 43 que você colocou. Coloquei um rum Havana, 3 anos. Ele tem um cold brew, que é o café infusionado a frio. Um xarope de Irish Cream, um creme irlandês, e bitter de pêssego. Uau. Então ele deixa esse toque aromático, com um fundinho de café e uma leveza alcoólica para você poder Muito degustar. Bom. Gente, olha, esse aqui eu acho que foi o que eu mais gostei. E a apresentação servida numa xícara, né? Acho que... Aí é ótimo para fingir que você imagina, você faz uma reunião. Uma live. Estou tomando meu cafezinho depois eu aqui. passo a receita, a gente vai passar a receita dos drinks, é uma ótima dica, você está fazendo uma live. Fazer uma receitinha. Tô tomando meu chá aqui. Maravilhoso. Eu vou sair bêbada desse podcast, gente. Ainda bem que não é vinho, porque daí eu já teria tomado a garrafa. Né? Então, já me preparei antes. Não, mas não é, quando é gostoso a gente não vai nem sentindo. Então, mais drink, eu acho que eu tenho mais receio de tomar justamente por isso, né? Porque ele acaba sendo um pouquinho mais doce. E a gente vai tomando. E se você toma sentado, tem um perigo de levantar. Na hora que você levanta, o sangue começa a circular. Exatamente. Mas a gente está num momento agora que existe um cuidado, é claro, profissional, a pessoa sendo profissional. Tá tendo uma onda, uma nova tendência de drinks mais saborosos, como esse, mas com menos teor alcoólico. Entendi. Para que a pessoa realmente não tome 3 e caia. Sim. Obviamente, de forma alguma eu quero fazer apologia ao álcool, pelo amor de Deus. Mas você pode tomar 5 ou 6 coquetéis e ficar legal, porque a graduação alcoólica está muito mais reduzida. Sim. Então isso é uma tendência hoje das pessoas tomarem mais drinks, mas com a graduação alcoólica melhor. Eu tenho percebido, não só isso, né? As pessoas querendo degustar mais do que encher a cara, né? Isso, talvez exatamente. A idade, né, Cláudia? A idade, a pandemia ajudou muito também nesse sentido, porque as pessoas puderam adquirir mais coisas e com mais qualidade. Então, ir recebendo em casa e tendo tempo de degustar, tendo tempo de aprender. A gente percebe muito isso nos eventos que a gente faz. As pessoas sabem, a gente chega com um gin que não é os mais comuns, a pessoa conhece o gin. Ela comprou, ela já degustou, ela sabe o que fazer além de uma gin tônica. Então ela já chega num evento nosso e fala, você faz um penicilline? Você faz um old fashion? Pô, então ela já conhece. Entendi. Antes disso era só,
é o que você tem, não tenho tanto conhecimento. Então, assim, a pessoa adquiriu mais conhecimento. Verdade. Eu não sou muito boa de drink, assim. Teve uma época que eu fazia uns Aperol. Aperol não, como é o nome daquele? Clericot. Clericot, maravilhoso, maravilhoso. E a receita vai, essa receita original vai control, vai outras coisas, né? Porque tem gente que só põe o espumante e umas frutas. Falei, não é só isso. Não é só isso. Eu fazia a receita original mesmo. Mas já faz um tempo que eu fico só num vinho mesmo. Depois que eu... É engraçado, essa vida de atleta me trouxe mais só pro... Assim, meio que eu elegi só uma bebida, sabe? Assim, aí acaba bebendo menos. Pois é. E, na verdade... querendo acessar os melhores. Eu prefiro tomar menos e um bom muito vinho. Bom. Do que poder compartilhar, e dependendo do lugar que vai, se não tem nada que eu não bebo por beber mais, né? Assim, sim, isso, puta, com certeza. Então, com assim, certeza. aí eu gosto, assim, não tem nem nada que eu gosto, aí... Não, eu adoro, assim, minha profissão me trouxe isso, um olhar mais crítico, mas eu tento não ser chato. Então, mas eu chego num lugar, olha o cardápio, só tem mais do mesmo, eu falo assim, puta, me vê uma cerveja, vou tomar um vinho com a Raquel, minha esposa, enfim, prefiro não arriscar. Mas eu concordo com você. Tem vezes que, quando às vezes eu tô sem beber, principalmente quando eu tô em época pra auge de treino de maratona e tal, e aí a coisa mais chata no social é responder por que você não tá bebendo. Aí eu peço pro garçom fazer um gin tônico sem gin, na taça de gin só com a água tônica. Daí ninguém me pergunta nada. Você tá tomando, Tô né? tomando. Coloca ali uma especiaria. O limãozinho e tal, e isso. Não precisa nem responder, Não precisa responder, ninguém pergunta. Mas eu falo social, né? Tem, como assim você não tá bebendo? Por que não, né? Mas eu sinto que tem um olhar diferente hoje pra esse lado, assim, né? Eu acho que tem o lado da idade, mas falar que a geração Z não é de beber tanto. Né? Não tá bebendo tanto, não. Não tá bebendo tanto, não. Mas, vamos ver. Eles precisam aprender a beber primeiro, né? Porque também eles não estão bebendo tanto, mas tomam esses corote da vida. Na faculdade coisas, assim. é tudo meio igual, né? É tudo igual, tudo igual. Ainda não mudou. Não mudou. Foi pra faculdade, vai passar. Vai passar pelo trote, pelo porre do bicho. Mas né? é bom que aí cria uma resistência, então termina a faculdade, acaba fazendo 2 faculdades, né? Não, com certeza. Mas tá uma delícia, esse aqui é muito bom. Obrigado. Cris, quero te agradecer de coração pela visita, pelo papo. Eu acho que ainda tem bastante coisa, você precisa de agendar uma outra conversa, vai ter mais coisa para falar. Sim, a gente pode pensar em alguma coisa mais específica também, de repente, depois o pessoal assistir, se tiver alguma dúvida, a gente pode marcar um outro papo. Exatamente. Porque, de fato, é infinito e até lá pode surgir 40 redes sociais. Pois é. Eu falo que toda hora que... Tem algumas coisas que me dão um pânico na vida. Do tipo, tem uma rede social nova, eu falo, não. O Instagram caiu do ar. Ai, meu Deus. Agora. É super dor de cabeça. Mas eu que adorei o papo, eu espero que aí a audiência toda tenha gostado. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é Cris Guzman, @Cris Guzman em todas. TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Estou super disponível para quem quiser tirar mais dúvidas. E ela responde, hein, eu gente? respondo. Perguntou, ela responde, hein? Eu respondo. Eu sou a pessoa que eu tenho toque de deixar a mensagem sem responder. Eu só não respondo malcriação. Mas, enfim, sejam bem-vindos aí nas redes. E se tiver qualquer dúvida, quiser marcar outro papo, estou super à disposição. Adorei o bar, maravilhoso, os drinks, o papo, muito legal. Fechou. Obrigado, Cris. Obrigada, querida. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Acompanhe os próximos episódios aí. Até breve.